pessoa e vai mostrar. E você vai mostrar 2 alongamentos para os seus colegas. 2. E para mim, né? E também a gente vai realizar aqui em casa, de acordo com o que você vai fazer. Tá certo? Tá. Vamos lá. Tá certo. Abre a câmera e mostra aí para nós fazer aqui em casa. Dá pra gente ver. Ah, o velho alongamento de pôr a mão lá no chão. Você conta? Nós vamos ficar aqui parados até não sei que hora? Uma perna, a outra perna. Novamente. Terminou? Sim. Vinícius, me diga aí qual é a sensação de você estar realizando esses alongamentos aí em casa, sem você visualizar o restante da turma e sem visualizar a professora. É muito ruim, viu? Sem saber se as pessoas estão fazendo ou estão vendo. A pessoa não sente a participação. É muito ruim. Pronto, ótimo. Era isso justamente que eu queria que você me dissesse. Meninos, às vezes, essa é a sensação de aflição que nós temos desse lado aqui, tá? Bom dia, Jailson. Seja bem-vindo. Retomando, tá? Chegou agora, coloca lá o nome no chat, completo. Vinícius, por mais que a gente faça em casa, eu estou mostrando aqui, às vezes a sensação de que a gente está fazendo sozinho, do que a gente está falando sozinho, sem ter interação com o outro, é complicado. Você vê como você se sentiu, é estranho, tá? É estranho. Então, meninos, por isso que eu peço a interação de vocês na aula, para ler um slide, para responder uma questão, para abrir um microfone e saber e sentir que vocês estão presentes nas aulas, não é só a educação física. Como a gente falou na outra aula anterior, linguagem corporal, expressão, seja na fala, seja no corpo, certo? Então, interajam. E toda a aula minha vai ser dessa forma. Eu vou sortear um aluno. A partir de hoje, claro, Vinícius, você pode ter a sorte de ser sorteado novamente. É sorteio, tá? Eu não tenho culpa. Agora sim, a gente segue, meninos, e a gente vai para o conteúdo. Nesse momento, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Puxa, tá abrindo por quê? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Pronto. Vamos lá. O conteúdo de hoje. Disciplina de Educação Física, Ensino Médio. A palavra jogo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, melhorou, né, o som? Tá melhor. O que acontece? O que acontece com o jogo? O jogo... Dá para ver? O jogo, ele não é a mesma coisa que o esporte, tá? Ele é diferente.
O jogo em si possui algumas características específicas e diferenças do esporte, certo? Então, presta bem atenção. A gente diz, a gente vai jogar bola, a gente vai jogar vôlei, a gente vai jogar isso, a gente vai jogar aquilo. Existem alguns jogos que envolvem alguns esportes, algumas características de alguns esportes, mas não é a mesma coisa. Eu vou praticar o esporte de voleibol, eu vou praticar o esporte de handebol e eu vou jogar bola, tá? Primeira coisa, primeira diferença, certo, meninos? Então, quando vocês ouvirem falar de esporte e vôlei, esporte e jogo, eles são diferentes. Alguém sabe me dizer qual é o conceito? Tudo bem, Jair, sem problema. Alguém sabe qual é o conceito de jogo? Sim ou não? Alguém aí sabe qual é o conceito de jogo? Alguém de vocês sabe ou entende qual é o conceito de jogo? Hein, meninos? Ninguém? Não? Tem alguém dizendo aqui diversão. É e não é. Não é o conceito, certo? Preste bem atenção. Diversão não é o conceito. Diversão, ele é o objetivo. Então, preste bem atenção. É o objetivo. Que defeito. O diversão ou divertimento, tá? É o objetivo do qual o jogo tem. O conceito, vamos lá, de jogo, certo? Vamos entender. Marcos Vinícius, lê aí para mim. Dá para ouvir? Tá. Jogo. É toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador como indivíduo praticante e regras que podem ser para ambientes restritos ou livres. É o segundo ponto também? Pode ler. Jogo é um termo do latim, jocus, acho que é assim, que significa brincadeira, divertimento. Pronto. Então, vamos lá. O significado de um jogo é a figura de um jogador. Pronto. Um jogador, do jogador. Não é em si do que leva o jogo, o conceito, tá? É do indivíduo praticando. É aqui, ó. Certo? Meninos. Então, o conceito não é em si do jogo, mas sim do papel da pessoa que exerce perante ao jogo. Aí fala que pode ter regras, que podem ser ambiente restrito ou ambiente livre. Professora, mas eu não entendi. Ambiente restrito e ambiente livre. Bom, eu posso fazer muito bem um jogo com vocês. Não posso? Aqui, na sala de aula? Posso. Um ambiente restrito, sem ter espaço. Simplesmente com um papel e uma caneta. Eu posso fazer um jogo com vocês. Como eu posso fazer ao ar livre, incluindo algumas características. Vou dar um exemplo. O segundo ano, o primeiro ano, o ano passado, como o segundo, eles realizaram um jogo que foi englobado com a corrida de aventura. Vocês lembram? Marcos, João Ives, os meninos do ano passado devem lembrar. Eu fiz uma atividade que englobava diversas disciplinas no qual eles teriam que correr amarrado. Pesquisar, pular, correr. Então, foi um tipo de jogo, certo? Não foi um esporte, foi um tipo de jogo englobado, com diversas características, no qual eu coloquei o divertimento, no qual eu coloquei a brincadeira, mas também eu coloquei regras.
E essas regras, elas podem ser simples e elas podem ser modificadas. Presta bem atenção, regras simples e modificadas. Por que a professora Cera falou ali que o jogo não é a mesma coisa que o esporte? O esporte em si, vamos lá, futsal, vôlei, basquete, handebol, ela tem regras determinadas para acontecer. Elas não podem ser modificadas, porque no padrão que elas forem modificadas, ela não passa mais a ser o esporte, ela passa a ter caráter lúdico, ela passa a ser uma brincadeira, ela passa a ser um jogo e não em si um esporte. Vocês entenderam? Tá? Qualquer dúvida, eu repito 300 vezes se for preciso. Então, vamos lá. O padrão quando a gente fala de jogo. Certo? Vamos lá, um jogo que normalmente vocês gostam. Mata-mata. Regras podem ser mudadas. A gente já mudou alguma regra no mata-mata lá na nossa escola? Alguém lembra? Qual foi? João Ives, você lembra de alguma regra? Abre o microfone e responde, tá, meninos? Qual é a pergunta, professora? Que não deu para escutar muito bem, não. O mata-mata, quando a gente foi aplicar na escola, vamos dizer, nos jogos da escola ano passado. Sim. Quais foram as regras que a gente aplicou, modificou normalmente do mata-mata? A determinada área que a senhora escolheu para a gente não sair. A gente utilizou 2 bolas ou só foi uma? As duas foram na aula. Mas é uma regra, 2 bolas. E outra, eu posso determinar no tempo a quantidade de jogadores. Vocês entenderam agora? Então, o jogo, obrigado, ele foi determinante. Então, eu posso modificar. Eu botei, tanto na minha aula como nos jogos, um tempo determinado, quantidade de jogadores determinado, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas vai morto. Então, isso pode ser modificado. Vou dar exemplo do futebol. Eu posso modificar ele sendo como esporte em um torneio que a bola saindo pela lateral, de futsal, tá? Saindo pela lateral. Eu posso jogar ela com a mão? Não, porque ela tem que ser por na linha, colocada, chutada, finalizada com o pé. Se eu pegar a bola com a mão, é falta. Eu posso modificar? Posso, meninos? Não. Posso? Não. Pronto, Não. ótimo. Então, vocês têm que entender isso. Simples, prático e rápido, certo? As regras, elas são simples, mas elas podem ser modificadas de acordo com o que eu desejo no jogo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Rafael, leia para mim, por favor. O jogo é importante em vários aspectos. Entre eles, a regra define o início e o fim do jogo. Geralmente, os jogos têm poucas regras e tendem a ser simples. Podem envolver 2 ou mais jogando entre si como adversário ou comparativamente com um grupo de adversários. Pronto. Outra coisa de suma importância em relação ao jogo. Alguém aqui sabe quais são as características de alguns jogos? Ou quais são os tipos? Vai dizendo para aí, meninos, quais são os tipos que vocês acham que existe de jogos. Diz aí para mim. Dama, xadrez, Baralho. ludo. Eu escutei dama, xadrez, mas escutei lúdico. Quem foi aquele lúdico? Ludo. Quem? Ludo? Sim, é um jogo de tabuleiro. Ah, tá, entendi agora. Pronto, você falou agora, jogo de tabuleiro. Presta atenção, você deu exemplos de alguns jogos. Dama, xadrez, ludo. Mas qual o caráter desse jogo, João Ives? Desses dois específicos, quais são? Você Estratégia. sabe?
Oi? Estratégia. É uma característica. Olha, bem simples. Vocês têm jogos, tá? Vou botar aqui só aqui, ó, de salão. Preste bem atenção aqui, são alguns dos jogos que vocês têm. Teatrais. Vocês também têm os jogos, tá? Eu vou dizer alguns, cooperativos. Cooperativos. Mas alguém quer me dizer? Aí, eu vou botar aqui de lado um que é muito engraçado, que é o jogo pré-desportivo. Eu vou deixar separado aqui para vocês poderem entender. Mais algum que vocês têm? Isso aqui são alguns, tá? Alguns exemplos. Jogos de salão, jogos teatrais, jogos cooperativos. Esses daqui que eu coloquei aqui são alguns dos tipos que existem dos jogos. Existem inúmeros, tá? Existem folclóricos, pré-desportivos, africanos, brincadeiras e cultura popular. Então, cada jogo, ele tem sua versão e ele tem sua mudança. Presta bem atenção. Vou dizer um mais simples, um exemplo. Amarelinha ou mata-mata. Alguém aqui sabe qual é o outro nome que a gente dá a mata-mata? Queimada. Queimar. Pronto, queimada. É nítido a diferença, né? Então, a diferença do jogo, ele exige região, estado, país, cultura, ele vem junto, englobado. Vou dar só um exemplo aqui. Escravo de Jó. Escravo de Jó é um jogo cantado, que também pode entrar em cultura africana ou afro-brasileira, tá? Que se desmistificou a partir em relação do conceito, tá? Brasileiro. Então, afro-brasileiro, africano. Escravo de Jó é um jogo cantado, mas também ele entra dentro dos africanos e afro-brasileiros, tá, meninos? Então, depende de como é que você se joga, qual é o tipo, como é. Outra coisa, bem nítido, ciranda. Professora, ciranda? Ela entra também como uma dança. Também, o pique-pega, que a gente diz, tem gente que diz assim, pique-pega, tem gente que diz, como é outro nome aí pro pique-pega, que eu já esqueci. Me digam aí. Eu já esqueci. Tá? Então, existem inúmeras mudanças de acordo com... Tá, pronto, aí esconde. São diversos, meninos, diversos. Então, eu vou fazer para vocês algumas definições de alguns, certo? Para vocês compreenderem o quanto existe o conceito de jogo. E eu quero que vocês aprendam qual é o conceito, não especificadamente cada um jogo, mas sim a diferença. Para quando cair uma questão, seja no concurso, ou seja no Enem, você lembrar de qual é a característica principal, qual é o objetivo principal. E assim você conseguir introduzir a diferença de esporte e jogo. Tá? Tá aqui. Alguém lê aí para mim? Eu preciso chamar pelo nome? Ana Lívia, lê para mim, por favor. O jogo é importante em vários aspectos, entre eles a regra define o início e o fim do jogo. Geralmente o jogo tem pouco. Ana, espera só um minuto. Esse aqui foi o que Marcos leu, né? Não foi o que Marcos leu? Foi. Esse aí foi de Rafael. As características dessas aqui. Questão. Leia para mim.
É importante que em um jogo tenha adversários interagindo e, como resultado de interação, existe um vencedor e um perdedor. Resposta, meninos, sim ou não? Sim. 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 Tem? Todos confirmam que sim ou alguém discorda? Alguém discorda? Se alguém discordar, pode falar. Então, 99%, né? 99,9%, porque eu discordo. Sabe por que eu discordo? Vocês vão entender. Olha bem para cá. Ó. Automaticamente, aqui precisa de um ganhador e um perdedor? Nesses Não. tipos de jogos aqui precisa? Não. Não. Então a resposta é Não. não. Professora, peraí, já mexeu no meu juízo. Porque muitos de vocês, todos vocês, disseram que sim. Alguém quer explicar? Na verdade, alguns jogos têm esse negócio, né, de ter um vencedor e um perdedor, mas só que hoje em dia você encontra mais jogos tipo que tem, como é que eu posso explicar para a senhora? Vou explicar. Digamos que sim. Lúdico, tá? Ele não precisa de um vencedor. Quando no começo que eu falei da aula, Luiz, eu disse qual é o objetivo do meu jogo? Qual é o objetivo? Divertimento. Diversão? Sim, diversão. Então, automaticamente, eu preciso ganhar ou perder para me divertir? Sim ou Não, não? não, Não. Então, justamente, isso é uma pegadinha. Eu falo assim, é importante que um jogo tenha adversário interagindo. Sim ou não? Não. Porque eu posso interagir, como eu disse no começo da aula, eu só preciso de um papel e um lápis. Eu não preciso ter, sim, um adversário para interagir com o jogo. O adversário seja eu próprio. Então, com o resultado de interação, existe um vencedor e um perdedor. Não, eu não preciso perder para me divertir, certo? Então, eu vou explicar agora. Características: jogador, adversário, interatividade. Deve-se existir regras, nem que seja a regra de dizer assim, 2 minutos, você tem 1 minuto para fazer algo por descrito. Existe um objetivo. Qual é o meu objetivo? Nesse jogo, pode ser perder, pode ser ganhar, pode ser empatar, pode ser diversão. Então, eu digo qual é o meu objetivo, mas o principal do jogo, qualquer que seja. Por isso que vocês confundem com esporte, porque nos jogos, eles têm os jogos pré-desportivos, que envolvem as características dos esportes, como vôlei, tá? Como futebol. Ele exige algumas características, mas o objetivo aqui em si não é o desporto, é o ensinamento das características do jogo do esporte, e não em si o esporte, a característica de competição, de competitividade, e sim de cooperatividade. 99,9% dos jogos, eles são de cooperação. Eles não são de competição, tá? Apesar que existem números que você pode englobar competição, de ganhar ou perder. Mas até a dama, até o xadrez, ele pode ter caráter lúdico e de ensinamento dentro da escola. Em si, não é um jogo de ganhar ou perder, tá? Vamos lá, condições aqui, ó. Pronto, respondido. Vocês agora entenderam, né? Condições de vitória, empate e derrota. Esse empate aqui é justamente onde a gente entra
com aquele valor de cooperação. Ele pode ser de vitória, ele pode ser de empate de derrota, tá, menino? Mas o caráter dele principal não é esse. Então, interpreta a questão, lê direitinho e vê o que está pedindo sobre o jogo, tá? Ser uma forma de entretenimento. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês, no começo das aulas, certo? Eu pedi na terceira semana para vocês realizarem uma atividade para mim e me enviar o vídeo ou uma foto, que era fazer uma peteca. Alguém aqui conhece uma peteca ou sabe de que é realmente feita uma peteca? Hein, meninas? Alguém? Eu já joguei com um primo meu. Certo. Mais alguém? Mais alguém conhece realmente uma peteca? Eu tive contato quando a escola ainda estava na fundação, com outro professor. Sim, Marcos, como era a peteca? Tipo assim, a parte de baixo, ela era um pouquinho pesada e a parte que segurava as penas era leve. Aí, conforme você jogava, sempre que ela subia, ela sempre voltava a parte pesada para baixo. Pronto. Obrigada, Marcos. O que acontece? A peteca, ela possui um peso, tá? Minha mão tá aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu... Pronto. Um peso. Tá? Tá aqui. Um peso. E aqui em cima tem umas peninhas, que é a parte leve da peteca. Para fazer a proporção de você botar força. Normalmente a mão dói. Quando você está jogando peteca, fica vermelho e dói, por causa do peso, que é um pouquinho de areia. Na terceira semana, eu pedi para vocês experimentarem um jogo que foi da peteca, só que de uma forma diferente. Quem fez? Qual era o material que usou? Qual foi o material que usou? Eu fiz, foi sacola e papel. Pronto, sacola e papel. São duas coisas bem leves. Bem leves. Então, a interação do jogo, a característica de jogar o jogo, que é com a mão, mudou? Mudou? Não. Mas o objeto, a gente não teve que modificá-lo? Sim. Vocês entenderam agora, né? Que a gente pode modificar, mas a característica dele, qual era a característica que vocês tinham que fazer? Jogar, se divertir. Não era assim? Brincar com ela e filmar. Bem explicado, né? Agora ninguém tem dúvida. Tá? Então, continuando. Rauan, leia para mim. Tipos de jogos. Os jogos podem ter uma variedade de formas de esporte competitivos. Há jogos de tabuleiro e jogos de vídeo. Aventura. Quebra a rotina, novidade. Competição. Superação de limites. Fantasia, imaginação e recreação. Vertigem. Descontrole emocional. Frio da barriga. Pronto. Esses são outros jogos, dos quais também a gente colocou aqui, ó, salão, teatro, competitivos, lúdicos, são inúmeros. Então, esses são outras características de tipos de jogos. Vertigem, descontrole emocional. Professora, esse descontrole não é ficar doido, não, né? Não. É aquele jogo que lhe traz algo, uma sensação de frio na barriga, tá? Então, ele se torna de vertigem, apesar que ele também pode ter outra característica, que pode ser de vertigem também, como ele pode ser de competição, tá? Os jogos, eles podem também ser interligados um ao outro, tá? Não é só dizer que ele é de fantasia ou só dizer que ele é de aventura. Os jogos, eles vão se modificando, eles vão mudando, eles vão se moldando em relação com as características que você deseja naquele momento. Agora eu quero a resposta no chat, ou no chat, tá, meninos? Eu vou acompanhar lá. Vocês têm 3 minutos para me responder.
Pode repetir, por favor, que não deu para estar direito? Vocês têm 3 minutos para ler a questão e responder lá no chat. Eu estou esperando, visualizando aqui as questões. Porque aí eu vou explicar. Essa é bem simples. Tá na Essa cara. questão tá lá no Classroom, é? Não entendi. Essa questão tá lá no Classroom ou tá no slide? Tá na apresentação. Não tá aparecendo para vocês, não? Não, para mim não tá, não. Poxa. Mais alguém Pra mim não tá tá vendo? aparecendo. Para mim não tá aparecendo, não. Então, peraí. Para mim tá aparecendo também. Peraí. Interromper aqui. Deixa eu minimizar e eu vou abrir de novo. Eu abro de novo aqui. Abrir a janela de novo. Peraí, bora, menina. Não quer aparecer, não. Vê se chegou para todo mundo agora. Pra mim tá Agora tá aparecendo. Pronto. Eu interrompi e abri de novo. Pronto, vocês têm 3 minutos. Vamos lá. É. Responde lá no chat. Vou colocar a letra D. Lê a questão direitinho e responde lá. Cada um com o seu. Não vale seguir o do colega não, porque eu vou mandar explicar, viu? Mais alguém? Mais alguém? Pronto, vamos lá. Certo? Pronto, vamos lá, né? Todo mundo eu acho que já respondeu. O que que acontece? Muitos de vocês responderam D, mas também tem algumas pessoas que responderam A e B. Quem respondeu letra B? Não, primeiro vou com a letra A. Quem que respondeu a letra A, explica para mim por que respondeu a letra A aí. Luiz Carlos? Responde para mim por que você acha que é letra A. Oi? Alguém me escuta? Pode abrir o microfone. Meninos, vocês estão me ouvindo? Luiz Carlos? Você pode abrir
o microfone e falar. Não precisa falar no chat, não. Pode falar, fique à vontade para falar. O Luiz Carlos falou porque às vezes os exercícios ajudam muito a manter a padronização corporal. Quem respondeu a letra B? Ana Lívia, Rafael. Me explica aí por que a letra B. Porque a maioria das vezes o povo joga não só para se divertir, mas também para ganhar, né? Certo, obrigada. Agora, Eu acho que a competição, pode falar. assim, eu acho quando é competitivo, eu acho que é muito melhor. Eu acho mais, sei lá, tipo, dá mais vontade, não tem? Mais Do que, tipo, só, interessante, né? fica mais interessante. Várias Certo. pessoas querendo ganhar. Agora, vamos à defesa da letra D. Quem respondeu a letra D aí, argumenta por que você acha que é a letra D. Bom, eu A acho letra que D? é a letra. Quem vai começar? Ives ou quem foi que falou? Ah, Começa. Ives pode falar. Assim, eu acho que o jogo ele é acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria. E isso dá uma distorção da vida cotidiana, né? Dá uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Por isso que eu acho que é a letra D. Certo, Mel, Eu pode tenho complementar. um outro ponto de vista, é que como as regras elas são livremente consentidas, então eu acho que elas mudam, né? Então, mesmo que seja o mesmo jogo, e como as regras mudam, então eu acho que tem algumas experiências inusitadas por causa disso, das mudanças das regras. O jogo pode ficar, sei lá, melhor, dependendo assim, ficar mais difícil ou não. Eu vou abrir a minha câmera e vou lhe dar os meus parabéns, tá? Hoje, minhas palmas vai para você. Excelente, excelente justificativa, tá? Você compreendeu na leitura e na interpretação da questão, meninos, Cauã, tá? Os outros que responderam letra A e letra B, em partes vocês também estão certos, tá? Raul, quando fala da interação, que o jogo fica bem mais interativo quando é de competição, porque o nosso corpo, o ser humano, ele é altamente competitivo, ele quer ganhar, ele quer mostrar poder, tá? Então, nós seres humanos somos movidos a interesse. Juro para vocês que se eu dissesse assim, vou dar um exemplo, tá? Que acontece muito na minha aula de educação física. Eu faço assim, eu chego na sala de aula com esse bichinho aqui, ó. Como diário. Aí eu digo assim, ó, vale nota. Menino, corre tudinho. Agora, se o professor chegar sem disser assim, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, 50% do interesse de vocês cai. Né? Voltando para o jogo. O que acontece? Quando ele diz de fixação tática, devido à padronização da maior alcance popular, tá aqui onde acontece o erro na letra A. Maior alcance popular. Não. Ele não tem esse padrão de trazer a maior. Por quê? Porque ele pode ser de região, como eu falei no começo. Ele pode ser aqui. E quando a gente for para o sul, morar no sul, tem gente que não vai conhecer. Então, ele não tem alcance. Tá? Ele tem diferenças. Só diferença aqui para vocês entenderem porque não é a letra A. O momento que eu digo que ele é de competitividade existe, porque ele existe os pré-desportivos. Existe uma competição dentro do jogo. Tá, meninos? Mas ele não impulsiona o interesse e o sucesso. Ele motiva para você ganhar, mas para o sucesso, não, tá? Esse impulsionar aqui é onde dá o desvio de personalidade em relação à competição. Ninguém falou letra C? Vamos lá. Como vocês explicaram, perfeita explicação de vocês, caráter lúdico, como eu disse no começo, ludicidade. Aqui, ó. Lúdico, ó. Tá? Divertimento.
vocês só têm o conhecimento dos jogos ou conhecimento de saber o que é um jogo na vivência. E não é só no jogo, é no esporte, em qualquer outra coisa. Muitos de vocês não têm o conhecimento teórico das coisas, de como é que começou, de onde veio, de onde surgiu, tá? Então, essa mudança em relação a todo esse contexto é que vocês passam agora a entender como é que acontece, quais são os padrões de desenvolvimento. Muitos de vocês não sabiam qual era o caráter, qual era o objetivo, tá? Só tem a vivência de um jogo, seja de xadrez, seja lúdico, seja de competição, e às vezes nem sabe que ele é de cooperatividade, tá? Que ele tem... Pronto, a gente pode fazer. Vou dar um exemplo. O ano passado, eu fiz uma brincadeira com todas as turmas, todas, que vocês têm que sentar no chão, para filmar, tá lá no Recife, que vocês tinham que sentar no chão e correr por cima dos seus colegas, pulando, saltando. Aquele jogo, ele era de cooperação, mas ele virou de caráter competitivo quando eu disse, vence quem chegar primeiro. Não foi assim, meninos? Não foi? Quem participou do ano passado? Entendeu? Então, Foi. ele mudou de acordo com o que eu necessitava para a minha aula, do que eu desejava impor naquele momento. Então, eu posso. No jogo, eu posso modificar. Mas no esporte, não. Repetir. É para sair daqui todo mundo com a cuca. Outra coisa. Tem 3 minutos. Lê e responde lá no chat. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Pronto. Vamos lá, meninos, bora? Vocês têm 1 minuto e meio. Mais alguém? Vocês têm 30 segundos.
Vamos lá. Vamos lá às discussões. Quem acha que a letra A justifica aí por quê? Novamente. Sim, Vamos porque lá. toda vez que eu já vi muitas vezes os esportes indígenas, não tem? Aí eu achei que faz meio que sentido, porque todas as vezes que os índios vão praticar algum esporte, eles se pintam de certas cores para poder jogar. Aí por isso que eu fui na A. Certo. Letra B, meninos. Quem acha que é a letra B? Justifica aí. Tipo assim, Paloma, eu acho que, tipo assim, se você for olhar para como é a tradição, geralmente utilizavam o arco e a lança para ser armas, tanto de defesa pessoal como para caçar. Só que conforme foi avançando os tempos, começaram a utilizar isso como jogos. E tem até alguns países que eu já observei que usam como esporte, tanto a lança como o arco e flecha. Aí eu botei a B por conta disso. Tá, obrigada. Alguém disse letra C? Deixa eu ver aqui. Eu Letra disse, C. só que eu meio que chutei mesmo, eu não sei responder. Ótimo, obrigada, amor. É bom que aí realmente eu quero que vocês digam isso. Se não sabe, não tem problema nenhum, porque aqui a gente vai discutir e interagir para poder haver um entendimento. Quem disse letra D? Justifica aí por quê? Eu disse letra D. Hum, Porque assim, antigamente, antes da criação de esportes, jogos, o arco e flecha era usado pelos indígenas para caçar. E, certo. e também, além do arco e flecha, eles se pintavam o corpo, o rosto, para sair para caçar ou para fazer qualquer outra atividade indígena. Então, com o tempo, isso se tornou um esporte e foi legitimado como esporte oficial e se tornou até paralímpico, que pode ser praticado por deficientes. Então, por isso a minha justificativa que seja a letra D. Tem problema não, Rafael. Diga com suas palavras. Sem problema, você vai repetir a mesma coisa, mas eu digo com suas palavras. Mesma coisa, não tira nada, tem problema não. Vamos lá. Vamos entender quais as diferenças e os questionamentos dessa questão, tá? Para a gente poder entender como é que funciona essa padronização. Compartilhar. Vamos lá. O que acontece com a letra A? Eu falo de padronização. Presta atenção. Eu falo de padronização de pintura. Vamos. Presta atenção. Tem uma tribo indígena na Amazônia. E tem uma tribo indígena em João Pessoa. As mesmas pinturas de padronização, porque padronização não é uma coisa igual para todo mundo, presta atenção. É igual, não muda, é padrão. Não muda a característica, não muda a pintura, não muda a cor, não muda nada. É onde vocês têm que entender as palavras. Eu digo aqui padronização das pinturas. Não existe padronização de adornos corporais, que são adornos, aqueles enfeites. O cocar de um rapaz, de um índio na Amazônia não vai ser igual ao de João Pessoa. Então não existe, tá? Para quem falou, Marcos, os meninos, sobre a padronização, não existe padronização nas tribos indígenas. Existe, isso depois eu vou explicar, tá? Existem pequenas diferenças, como línguas são diferentes, estruturas, tipos de ocas são diferentes, o tipo de material que eles utilizam são diferentes de acordo com a região, como a gente falou lá no começo. E outra coisa, para quem achou que era a letra B, elementos tradicionais sobre os modernos. Não existe sobreposição, porque quando eu sobreponho alguma coisa, algo, o outro não tem mais. Então eu sobreponho, se torna mais importante. Como é que eu posso dizer aqui? Sobrepondo elementos tradicionais sobre os modernos. Eu digo que os tradicionais são mais importantes do que os modernos. Isso não existe. Eles têm cada um suas características. Tá? Então, também não é a letra B, para vocês poderem entender como é que isso funciona. Letra C. Individualização das técnicas apresentadas
pelas diferentes modalidades. Individualização de técnicas. Não. Porque a técnica de atirar o arco e flecha, dentro do esporte ou dentro do jogo, ele tem que ser igual. Você vai segurar a flecha, você vai puxar. Existem variações. Mas individualização da técnica apresentada em diferentes modalidades, não. Tá? Vamos lá. Alguém sabe qual é o significado dessa palavra aqui, ó? Legitimação, sem pesquisar. Alguém aí agora, nesse momento, se sabe? Buf! Sabe? Original, talvez? Original. Quem mais? Algo original. Mesma coisa. Alguém, por acaso, sabe a diferença? Eu fui pesquisar. Peraí, que eu não entendi. Ives, responde no coisa que às vezes não dá para acompanhar o chat, não. Abre aí e responde. O microfone. Tipo assim, como se algo fosse legítimo, verdadeiro, pertence àquele povo e tal. Por isso que muitas vezes as questões são interpretadas de forma errada. A resposta correta, a resposta realmente correta é a letra D, mas não é por causa disso. Legitimação é o ato que regulariza o que não está de acordo com a lei. Tá? Então, o que é que acontece? Ele não era regido por uma lei, o esporte, o jogo. Não é assim? Os esportes são regidos por leis. Os esportes. Não é assim? Os esportes são regidos por lei. Por quê? Porque eles exigem federações. FIBA, FIB, tá? Federação Internacional de Voleibol, Federação Internacional de Voleibol e assim sucessivamente. A Federação do Atletismo, eles regem por lei. O arco e flecha, ele não era regido por lei. Ele era simplesmente um mero argumento, ou como é que eu posso usar as palavras? Ele era um método de utilização de vivência, de aqui, ó, de práticas corporais indígenas, meio para caçar, para sobrevivência, era utilizado do corpo para utilizar aqui. Mas no momento que ele foi legitimado, usou a legitimação, ele pôde se tornar uma modalidade esportiva. Então, a palavra legitimação aí tem a ver com lei. Foi estruturada uma lei para ele passar de jogo para poder ter uma modalidade esportiva. Lembra? Ele passou a ser Deixa eu apagar aqui. Ele passou de ser não só um jogo, tá? Ele agora não é só um jogo. Ele também pode ser um jogo. Lembra aqui dos prédios esportivos? Pronto. Ele também passou a ser um esporte. Tá? As características mudaram. A forma. Mas ele existe regras. Mas mesmo assim, eu posso modificá-las se ele for um jogo. Mas dentro das práticas corporais como modalidade específica, especificada, dentro disso, a legitimação é que rege a lei, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra D. Alguma dúvida? Eu explico de novo, se não entendeu. Alguém? Ficou alguma dúvida? Meninos? Não? Posso passar? Ótimo. Aqui, a partir de agora, a gente já passou do horário. Meninos, a gente já está com 12h14. Eu acho que vocês já devem estar tudo morrendo de fome. A gente vai encerrar a aula por aqui para vocês verem. A aula fluiu. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou liberar vocês. Na próxima aula, a gente continua, tá? E a gente vai continuar falando de jogos, só que agora com suas características específicas e de cada um, e para que cada um serve. Tá certo? Então, assim, espera um minutinho, não saia ainda da aula, tá? Não saia ainda, por favor. Só um minutinho.
Deixa eu pegar aqui. Oi, pronto. Então, para vocês que ficam, beijos, um abraço e até a próxima, tá? Obrigada. E lembrando, façam as atividades do Classroom, quem está atrasado, pelo amor de Cristo, senão vai ficar com nota baixa. Tá? Beijos, beijos, beijos. Eu vou mandar depois a tabela. Até a próxima. Tchau, Rawan. Tchau, Marcos. Tchau, Luiz. Cheiro. Tchau, Rawan. Tá aí ainda? Cheiro no zóio. Até a próxima. Tchau.